Bom, vamos dar continuidade então aqui na sequência do vídeo anterior. Só fazendo retrocedendo um pouco, né? No primeiro vídeo a gente falou sobre o axioma extra ecclesiam nulla salus. Apresentamos a visão do magistério da igreja, dos padres da igreja, e em uma perspectiva histórica, né? E no segundo nós tratamos especificamente, então, de apontar a outra face da moeda, né? Então, apresentamos a primeira face no vídeo sobre a descrição das sementes do verbo segundo São Justino. A gente apresenta o que são as sementes do verbo, né? E por que elas seriam contraditórias ou por que não seriam contraditórias com o ensino de sempre. Então, surgiu a questão a respeito da caridade, né? Se bastariam boas obras e se a caridade consistiria tão somente nas boas obras. Então, vamos responder essa questão. Primeiro, retomemos a consideração que fizemos nessa exposição a respeito do semina verbi, de que o que São Justino Mártir está tratando como semente do verbo é uma ordenação ao bem e à verdade que se dá simplíciter, segundo uma ordem natural, e não sobrenatural, sem considerar aspectos acidentais, isto é, secundum quid. Não é que não possa existir o influxo da graça diante da existência da semente do verbo, enquanto a subsistência de certas verdades nas demais doutrinas e religiões alheias à Igreja, depositária da verdade total, mas que o influxo da graça não é causa dessas apreensões, mas causa de uma fé implícita, que pode existir a partir delas, como nós veremos então a seguir. Ora, é evidente que o conhecimento de Deus ele pode se dar de duas maneiras, como a gente já viu e nos ensina Santo Tomás, pela razão natural, que nos leva a conhecer a Deus por seus efeitos, e pelo lume sobrenatural da graça, que em última instância nos leva a conhecer a Deus por essência na visão beatífica. Tal como há uma disposição a qual compete a todo ser humano a ordenar-se conforme a lei natural, como está apresentado. Segue-se que na ausência da revelação, constatamos disposições de ordem natural que tendem a certos aspectos de apreensão do ser absoluto, que passa por uma tendência aos transcendentais, a qual se aplica sob diversas formas. Essa disposição aos transcendentais, na ordem da busca pelo uno, pelo bom, pelo belo, pelo verdadeiro, não é uma disposição sobrenatural, e sim natural, a qual não está necessariamente submetida à graça, conforme mostra Santo Tomás de Aquino. Isso, pois, todo ser, enquanto tal, é necessariamente uno, verdadeiro, bom e, por extensão, belo. Então, o intelecto humano, o qual por natureza busca o ser, busca naturalmente os transcendentais do ser, partindo do pressuposto de que o intelecto é naturalmente ordenado para conhecer o real. Essa inclinação é, portanto, natural, ainda que a graça possa aperfeiçoá-la e conduzi-la a um conhecimento mais perfeito da verdade suprema. Ou seja, estamos reafirmando aqui aquilo que já foi dito no vídeo anterior a respeito da divisão da ordem natural e da ordem sobrenatural quanto às potências da alma, que, falando das potências mais elevadas da alma humana, são a inteligência e a vontade. Tal como a vontade humana também é naturalmente inclinada ao bem quanto bem, pois é próprio dessa potência desejá-lo, e é mandatório que ela o alcance sem a necessidade de intervenção sobrenatural, tendo em vista que, se ela é naturalmente inclinada ao bem, haveria uma frustração de natureza se ela não pudesse tender a realizar o bem natural, o que contradiz a sabedoria divina ao criar potências naturais ordenadas a fins inalcançáveis. É só porque Deus chama sobrenaturalmente o homem a um fim superior que a graça então vem em seu auxílio, elevando a sua natureza por meio das virtudes teologais. Para o intelecto, a fé. Por essa razão, compreendendo-se a salvação, tal como foi explicado acima, a fé é necessária a ela como conhecimento sobrenatural de Deus, a partir do qual a alma é conduzida pela graça em direção à verdade e ao bem supremos. Certo é que nem todos possuem o pleno conhecimento da verdade em sua totalidade, nem mesmo muitos católicos, fiéis e piedosos
muitos desconhecem dogmas e ensinos da doutrina da igreja. Por isso, então, a caridade seria impossível? É indubitável que é necessário que a caridade exista onde se conheça o objeto da caridade. Afinal, não se pode amar e desejar unir-se plenamente àquilo que para você é desconhecido. No entanto, na medida em que se conhece a Deus, a vontade deve submeter-se a realizar a vontade de Deus conhecida. Isso é, exercer uma plena adesão à verdade conhecida, o que inclui também a lei natural, o que acaba por resultar nas boas obras. Isso quer dizer que uma pessoa que não tenha tido a possibilidade material de conhecer a igreja e, portanto, os ensinos da doutrina, como um índio nas Américas antes da chegada dos europeus, não tem a possibilidade de se salvar? Bom, de um lado, nós podemos colocar o caso de alguém a quem chegou a verdade revelada acerca de Cristo e da sua igreja, a respeito dos sacramentos, do batismo, da penitência, da Eucaristia, etc. A princípio, se a plena recusa a esta verdade, não ao batismo, que lava a alma do pecado original, não se pode afirmar a justificação, uma vez que isso foi declarado por Nosso Senhor, abre aspas, se alguém não tiver renascido pela água e pelo Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Fecha aspas, João 8, versículo 5. Houve dessa parte uma recusa voluntária e consciente da verdade revelada e ensinada. Do contrário, se houvesse uma firme adesão do intelecto a tal. De outro lado, podemos colocar o caso de alguém a quem não chegou a verdade revelada. Afirmar a impossibilidade de salvação para esse caso, como é o caso do índio, por exemplo, seria atribuir a Deus uma injustiça, uma vez que ele poderia salvar-se a depender da sua liberdade de escolha, caso a mesma verdade chegasse até ele. Por essa razão, a Igreja compreende, desde o Quarto Concílio de Latrão e o Concílio de Trento, as ideias de ignorância invencível e de batismo de desejo, como se segue. Da Carta do Santo Ofício ao Arcebispo de Boston sobre o batismo de desejo, consta no Denzinger, no número 802. Todavia, não é necessário que este voto seja explícito, como é aquele dos catecúmenos, mas quando o homem é vítima de ignorância invencível, Deus aceita também o voto implícito, chamando assim, porque incluído na boa disposição de alma pela qual essa pessoa quer conformar sua vontade à vontade de Deus. Fecha aspas. Então, consta no Denzinger, número 802. A citada ignorância invencível trata-se de uma condição em que a pessoa não tem absolutamente nenhuma possibilidade de fazer qualquer coisa para conhecer algo. Neste caso, a Igreja Católica e a sua existência. Por isso, aquele que se encontra nessas condições pode salvar-se se respeitar a lei natural, a qual está escrita no coração de todo homem e que foi muito bem destacada por São Justino Mártir enquanto esta plena orientação de todas as coisas ao intelecto. Em ordem a isso, a Deus. A obediência à lei natural é que possibilita a salvação dessa pessoa, caso ela não pertença ao corpo místico de Cristo, pois dá a entender um desejo implícito de receber o batismo. Não existe, nesses casos, a necessidade de que seja explícito o batismo, tendo em vista a prática da lei de Deus inscrita diretamente na natureza, a qual todo ser humano pode, por vias de razão natural, chegar ao pleno conhecimento, até mesmo se considerarmos que alguém em estado de ignorância invencível não pode nem sequer conhecer a existência do sacramento do batismo. Abre aspas, a lei natural é algo constituído pela razão, assim como a proposição é uma obra da razão. Fecha aspas, Súmula Teológica 1ª da 2ª, questão 94, artigo 1. Essa, porém, sempre foi compreendida como uma forma de ação extraordinária da graça, tendo em conta a justiça divina, isto é, que Deus não pode agir injustamente e que deve dar a cada um o quanto lhe é devido, proporcionalmente à liberdade que teve para aderir à verdade. Um leigo, por exemplo, ele pode crer de forma mais simples, ao passo em que um doutor ou teólogo deve crer de forma mais profunda, nas sutilezas do que foi revelado. No entanto, o ensino de Santo Tomás continua sendo categórico. Abre aspas, mais uma vez, a graça revelada, tanto os instruídos como os simples estão obrigados a ter fé explícita nos mistérios de Cristo, sobretudo quanto ao que a Igreja soleniza em geral e propõe publicamente, como são os artigos da encarnação, aos quais já nos referimos. E quanto à sutileza sobre os artigos da encarnação, estamos obrigados a crê-los mais ou menos explicitamente, conforme ao que convém ao Estado e às obrigações de cada um de nós. É o que se traduz aqui na Súmula Teológica
segunda da segunda, questão 2, artigo 7. No mesmo artigo, encontramos, porém, um segundo conceito que aborda sobre a fé implícita. De fato, a virtude da caridade não é possível sem a fé, o que não requer, porém, que seja essa fé explícita, ao menos não ordinariamente. E isso responde à primeira parte da indagação que foi levantada. Se um não cristão que não tem fé explícita pode ter caridade? Bom, a primeira parte é posta como: se uma pessoa que não possui fé pode ter caridade. E a resposta é que a caridade não pode existir sem nenhuma das outras virtudes teologais, ao contrário das outras duas, a fé e a esperança, que podem existir em certas ocasiões sem a caridade, como nos aponta Santo Tomás. A exposição que Santo Tomás faz a respeito da inseparabilidade da caridade em relação à fé e à esperança, na ordem que é própria da caridade, mas faço questão de trazer na íntegra o Respondeo Dicendum Quod de Santo Tomás sobre o tema, ainda sem considerarmos a separação a ser feita entre fé explícita e fé implícita, a fim de respondermos à indagação da mesma forma como ela foi proposta. Abre aspas, e aqui vem uma citação bem longa. A caridade significa não só o amor a Deus, mas também uma certa amizade para com Ele, a qual acrescenta o amor à retribuição acompanhada de comunicação mútua, como se disse. E que isso pertence à caridade consta com clareza daquilo da Escritura de 1 João 4,16, aquele que permanece na caridade permanece em Deus e Deus nele. E ainda 1 Coríntios 1,9, fiel é Deus, pelo qual foste chamados à companhia de seu Filho Jesus Cristo. E essa sociedade do homem com Deus, que é, de algum modo, uma conversação familiar com Ele, começa na vida presente pela graça e se completará na futura pela glória. Ambas essas coisas nós as obtemos pela fé e pela esperança, por onde, assim como não podemos ter amizade com alguém se descrermos ou desesperarmos de poder ter com o mesmo alguma sociedade ou familiar conversação, assim não podemos ter amizade com Deus, que é caridade, se não tivermos a fé que nos faz crer nessa sociedade e conversação com Deus, e se não esperarmos pertencer a essa sociedade. Portanto, sem a fé e a esperança, a caridade não pode existir de algum modo. Isso é definido por Santo Tomás, na Suma Teológica, na primeira da segunda, na questão 65, no artigo 4. Com efeito, não pode haver salvação sem a caridade, e não pode haver a caridade sem a fé. Estas, enquanto virtudes que são infundidas e causadas por Deus na alma pela infusão própria da graça sobrenatural. Por vez, para terminarmos de responder, é necessário que compreendamos a existência da fé implícita. No caso de uma pessoa que não tenha tido acesso à revelação completa, Deus pode agir também de maneira extraordinária para suscitar nela a fé e a caridade, aplicando os méritos da paixão de Cristo. Isso, porém, assim reforço, se passa de forma extraordinária, sendo a via ordinária de salvação a incorporação à Igreja, corpo místico de Cristo, e a recepção dos sacramentos. Já está plenamente entendido que Deus pode salvar aqueles que, sem culpa própria, ignoram o Evangelho de Cristo e a sagrada doutrina guardada por sua Santa Igreja. Essa possibilidade, no entanto, tal como o Semina Verbi, não relativiza a Cristo como o único Salvador e a Igreja como sacramento universal, mas apenas cuida de entender a salvação à luz da justiça e da misericórdia divinas. Sim, a caridade sobrenatural pela qual a alma dispõe-se a alcançar a visão beatífica e que é forma da fé e condição para essa mesma beatitude, pode existir fora dos limites visíveis da Igreja, em virtude da ação extraordinária da graça, mas jamais de forma independente de Cristo, e sim em virtude dele mesmo. Desse modo, se a fé une o intelecto à verdade revelada, a caridade une a vontade ao bem absoluto, e ambas são indispensáveis. As sementes do verbo dispersas no mundo apenas adquirem pleno sentido quando vistas como uma preparação para esta união sobrenatural com Deus, que é consumada na fé e na caridade que salvam, mas que precede a fé, porque é da ordem da razão natural e não da fé. Fora isso, não há beatitude, porque não há comunhão plena com o fim último do homem, ver, conhecer e amar a Deus como Ele é em si mesmo. Portanto, a verdadeira caridade sobrenatural, que é a forma da fé e condição para a beatitude, ela pode existir fora dos limites visíveis da Igreja,
apenas em virtude da ação extraordinária da graça, que, embora não amarre Deus aos sacramentos, não os torna inúteis. Ao contrário, os sacramentos são os meios instituídos por Cristo para aplicar de modo ordinário os frutos de sua paixão à humanidade. A consequência dessa afirmação é dupla. Primeiro, fica evidente que as sementes do Verbo não salvam por si mesmas, mas preparam o ser humano para ascender ao conhecimento da verdade revelada em sua totalidade, assim dizer, o Verbo encarnado. Sem a plenitude da revelação, tais sementes são insuficientes para garantir por si mesmas a salvação, a menos que Deus intervenha diretamente na alma, como se deduz dos casos extraordinários de ignorância invencível e batismo de desejo e fé implícita. Segundo, indica também que essa salvação não depende em nada das boas obras, como se essas constituíssem um meio natural de salvação, mesmo que o cumprimento das leis naturais seja mandatório para esse fim. O fim natural do homem em nada pode ser proveitoso ao fim sobrenatural. Claro, ressalvas, né? É evidente que o homem ele precisa ser virtuoso e praticar as virtudes que são naturais, e isso lhe serve como base, né? Por outro lado, é necessário que o homem acredite na existência de Deus, e isso é algo que pode ser constatado sem a necessidade da fé, pelas 5 vias de Santo Tomás, né? As vias que tratam do efeito para a causa, né? E não há nada de errado nisso. Mas ele não é proveitoso no sentido de que o fim natural resulta na culminação do fim sobrenatural simplíter, por assim dizer, absolutamente, diretamente, sem qualquer outro passo posterior. E nem o ser humano pode merecer o fim sobrenatural senão em vista dos méritos conquistados por Cristo, de modo que é uma resposta sobrenatural à graça de Deus, mesmo sem fé explícita em Cristo, desde que não haja rejeição da verdade e que haja abertura para acolher o que for revelado e que haja o cumprimento da lei natural em detrimento do que se precede. Resta questionar do que se trata verdadeiramente a virtude da fé e se ela pode subsistir segundo alguma outra doutrina ou religião que detenha uma parcela da verdade consigo. Antes de tudo, vamos definir do que se tratam essas parcelas de verdade. Tal como já bem pontuado, o judaísmo possui a fé no Deus único e verdadeiro, mesmo Deus da aliança, e possui sua moralidade na lei natural. No entanto, rejeita a Cristo e a nova aliança. Entre outras religiões, como o islamismo ou religiões orientais, podemos destacar tendências ao monoteísmo, ao reconhecimento de uma realidade suprema, a crença na alma, moral natural, práticas ascéticas, o reconhecimento do sofrimento e a busca da libertação, etc. Nada específico de uma, mas algo que é comum em parte dessas outras tradições religiosas. Bom, a fé enquanto virtude teologal, ela é justamente um ato do intelecto que dá assentimento à verdade divina através da vontade movimentada por Deus mediante a graça, e é um ato sobrenatural que requer um conteúdo revelado por Deus, a aceitação do que foi revelado por obediência à autoridade de Deus que revela e a ajuda da graça sobrenatural. A fé, pois, não é apenas crer que Deus existe, mas aceitar toda a revelação divina como verdadeira porque foi Deus quem a revelou. E isso só é possível pela graça, obviamente. A partir disso, mesmo que alguém aceite uma parte daquela verdade que foi revelada, não há fé se não há disposição para crer em tudo que Deus revelar, segundo a sua autoridade. Nisto consiste a fé implícita, na disposição para crer em tudo que Deus revelar, mesmo que não se conheça explicitamente todo o conteúdo da revelação. Mesmo quando não existe o pleno conhecimento de Cristo ou da Igreja, mas a abertura à verdade, ao bem e à aceitação da revelação, se essa fosse conhecida, então a submissão à vontade de Deus, por conseguinte, seria válida, estaria presente. Então pode haver aí uma ação da graça. Entretanto, tratando apenas do conhecimento de certos artigos da fé católica, parcialmente dispersos em outras religiões, isso por si só não se configura como fé. Nesse limiar, o que existem são opiniões a respeito das coisas divinas ou conhecimentos naturais obtidos pela razão humana, uma vez que, abre aspas,
Como os efeitos são dependentes da causa, podemos, por eles, chegar ao conhecimento da existência de Deus e dos atributos que lhe convém necessariamente, como causa primeira de todos os seres, que sobrepassa todos os seus efeitos. Suma Teológica, primeira parte, questão 12, artigo 12. Desse modo, as parcelas de verdade de algum modo refletem a lei natural, inscrita no coração humano, a partir da ação do intelecto em suas potências naturais, mas também podendo partir de uma revelação anterior, como no caso do judaísmo, a qual precede que se sucede por uma negação da revelação posterior na nova aliança. Esse conhecimento natural, por si só, ele não basta, pois como a natureza do homem depende de uma natureza superior, não se lhe basta a sua perfeição, o conhecimento natural, mas é necessário outro, sobrenatural. Isso vem da Suma Teológica, segunda da segunda, questão 2, artigo 13. Mas, mais uma citação, uma certa opinião fundada na vontade própria. Suma Teológica, segunda da segunda, questão 5, artigo 3. Pois, negando um artigo, não tem fé nos outros. O que ele está dizendo, Santo Tomás está dizendo, que como acontece para um herege, né? O herege, ele não tem fé porque negando uma série de artigos ou um artigo específico, ele não pode ter fé nos outros, porque então a sua fé ela dá lugar a uma opinião que é fundada na vontade própria, né? Para fins didáticos, podemos então distinguir 4 formas principais de relação com a verdade revelada: a fé teologal explícita, a fé teologal implícita, a crença natural ou cultural e a heresia voluntária. Essas distinguem entre si especialmente quando a presença da graça ao grau de adesão à revelação e a intenção reta da vontade diante de Deus. A fé teologal explícita, como a de um católico praticante, consiste na aceitação integral e consciente das verdades reveladas por Deus por meio de um ato do intelecto que dá assentimento à verdade divina em razão da autoridade de Deus que revela, credere Deo, sobre o impulso da graça sobrenatural. Essa fé ela tem como objeto formal a própria revelação divina, tal como transmitida pela Igreja, e exige tanto o conhecimento explícito dos artigos principais da fé, quanto a disposição de crer em tudo que Deus revelou e a Igreja propõe a crer. Nisso consiste a fé, segundo a Constituição Dogmática Dei Filhos, promulgada por Pio IX. Abre aspas, visto que o homem depende inteiramente de Deus como seu Criador e Senhor, e que a razão criada está inteiramente sujeita à verdade incriada, somos obrigados a prestar pela fé a revelação de Deus, plena adesão do intelecto e da vontade. Essa fé, porém, é o início da salvação humana. A Igreja define como uma virtude sobrenatural pela qual, inspirados e ajudados pela graça, cremos ser verdade o que Deus revelou, não devido à verdade intrínseca das coisas, conhecida pela luz natural da razão, mas em virtude da autoridade do próprio Deus, autor da revelação, que não pode enganar-se e nem nos enganar. Isso vem da Dei Filhos, a Constituição Dogmática sobre a Fé Católica do Concílio Vaticano I. Ao lado dela, podemos falar de uma fé teologal implícita, que também é verdadeira fé sobrenatural infundida pela graça, mas que não implica conhecimento explícito dos artigos da revelação, por impossibilidade e limitação, isto é, por ignorância invencível. Nesse caso, a pessoa, embora não conheça Cristo ou a Igreja, ela crê em Deus como autor e fim da criação, confia em sua providência e deseja fazer a sua vontade, estando disposta a crer tudo o que Deus revelar, caso conhecesse. Assim, ainda que o conteúdo revelado não lhe seja conhecido em detalhe, a sua adesão à verdade sobrenatural está virtualmente ordenada à revelação, e por isso participa da virtude teologal. A fé implícita é sempre fé na revelação de Deus, objetivamente não consistindo, por isso, em uma relativização do depósito de fé. O que muda é o modo de adesão subjetiva. Por outro lado, ou seja, a fé implícita, ela não diz que, olha, tá tudo bem, o depósito de fé ele não é importante, basta que tenha uma boa disposição. Na verdade, o depósito de fé é essencial, mas a adesão que acontece quando
não se tem o conhecimento desse depósito, ela se passa de uma forma diferente, de uma forma implícita, invisível. Por outro lado, temos a crença natural cultural, que não é fé no sentido teologal. Trata-se de uma adesão racional, cultural ou afetiva a uma noção de divindade, moralidade ou transcendência baseada em costumes, tradição, filosofia ou intuição pessoal. Falta aqui tanto a ação da graça sobrenatural quanto a referência formal à autoridade de Deus que revela. Embora possa conter a sobredita semente do verbo, enquanto elementos da lei natural e até mesmo dispor a alma a receber a graça, preâmbula fidei, não constitui fé salvífica. Tais preâmbulos de fé parecem assemelhar-se bastante ao conceito de semina verbi, como verdades naturais que são acessíveis à razão humana, que preparam o intelecto para receber a revelação, como sustentação para a fé. Abre aspas. Do comentário de Santo Tomás de Aquino ao Tratado da Trindade de Boécio, os dons da graça são adicionados aos dons da natureza de tal modo que não destroem esses últimos, mas o aperfeiçoam. Assim também a luz da fé, que nos é infundida gratuitamente, não destrói a luz natural da razão, que nos é dada por Deus. Embora a luz natural da mente humana seja suficiente para manifestar as coisas que são manifestadas pela fé, é impossível que as coisas de Deus nos manifestem. Retomando, embora a luz natural da mente humana seja insuficiente para manifestar as coisas que são manifestadas pela fé, é impossível que as coisas que Deus nos manifesta pela fé sejam contrárias às coisas que nos são dadas pela natureza. Ou seja, mais uma vez afirmando aí que a graça não destrói a natureza, mas a aperfeiçoa. Então não faz sentido que um conhecimento dado por fé entre em contradição com o conhecimento que nos é dado naturalmente pela luz da razão natural. Pois, continuando a citação, pois, se não fosse assim, uma das duas seria falsa, e como ambas nos vêm de Deus, Deus seria autor de falsidade, o que é impossível. Como nas coisas imperfeitas se encontra alguma imitação das coisas perfeitas, encontram-se nas coisas conhecidas pela razão natural algumas semelhanças das coisas trazidas pela fé. Ou seja, parece que a gente está aqui diante de uma descrição perfeita de Santo Tomás sobre o semina verbi. O que se demonstra também no trecho abaixo, onde o doutor Angélico utiliza explicitamente o termo preâmbula fidei, preâmbulos de fé, para referir-se a essas verdades obtidas pela razão humana e que são indispensáveis mesmo para a fé, por exemplo, a existência de Deus, a constatação do sofrimento, a imortalidade da alma, etc., que aqui distinguem-se das opiniões sobre as coisas divinas, que é quanto há uma seleção naquilo, quando há uma seleção naquilo sobre que se quer crer ou não com base na própria vontade e juízo pessoal e não com base na autoridade divina, aqui os preâmbulos de fé são bastante diferentes. Abre aspas, assim na Sagrada Doutrina podemos usar a filosofia de três modos. Primeiro, para demonstrar as coisas que são preâmbulos da fé e que não necessariamente são conhecidos na fé, como as coisas a respeito de Deus que são provadas pela razão natural, como, por exemplo, que Deus existe, que Deus é um só, e outras coisas assim a respeito de Deus ou das criaturas que são provadas na filosofia e são pressupostas pela fé. Como Agostinho, no livro sobre a Trindade, usa muitas semelhanças tomadas das doutrinas dos filósofos para ilustrar a Trindade. Ou seja, você vê, Santo Tomás está falando de Agostinho que usa referências de filósofos. Em São Justino você tem justamente essa afirmação da filosofia grega, Aristóteles, Heráclito e os estoicos. Existe um paralelo. E terceiro, continuando a citação, para resistir às coisas que são ditas contra a fé, mostrando que são falsas ou que não são necessárias. Assim, a fé teologal, seja ela explícita ou implícita, ela é sempre fruto da graça sobrenatural e exige em algum grau a submissão da vontade à autoridade de Deus que revela. A diferença entre as duas não está na natureza da fé, mas no grau de acesso consciente ao conteúdo revelado. Já as formas meramente naturais de crença ou distorções voluntárias da verdade revelada, mesmo que contenham elementos de verdade, não constituem a virtude teologal e não salvam por si mesmas, embora Deus, que quer a salvação de todos, possa conduzir a fé verdadeira àqueles que de boa vontade
buscam a ele, mesmo que indiretamente. Justifica-se agora a razão pela qual, no início, especifiquei que a capacidade de se conhecer determinadas verdades acessíveis à razão natural e a tendência ao cumprimento da lei natural, que daí se segue como efeito, não dependem do influxo da graça e não são motivo de salvação simplíter, mas depende de uma disposição da alma, segundo um quid, que só pode ser gerada pelo influxo da graça e pela cooperação da liberdade em relação a esse. Isso é plenamente aceito ao considerar que o segundo cânon sobre a fé da Constituição Dogmática de Filhos diz: se alguém disser que a fé divina não se distingue do conhecimento natural de Deus e da moral, e que, portanto, para a fé divina, fé teologal, não se requer que a verdade revelada seja criada por causa da autoridade de Deus que a revela, seja excomungado. Em nada tais compreensões vão na contramão do que o pensamento tomista compreende da salvação. Muito pelo contrário, Santo Tomás declara abertamente no AD 3 do mesmo artigo a existência desses casos de fé implícita, reforçando que mesmo aí a salvação ocorre em virtude de Cristo, uma vez que Deus é o único capaz de libertar o homem e salvá-lo, conduzindo à vida eterna. Abre aspas. A muitos dos gentios foi feita a revelação de Cristo, como claramente o demonstra o que predisseram. Assim, num lugar a Escritura diz, sei que o meu Redentor vive. Também a Sibila pronunciou certas coisas a respeito de Cristo, como diz Agostinho. E outro sim se dá na história dos romanos, que no tempo de Constantino Augusto e de Irene, sua mãe, se descobriu certo sepulcro onde jazia um homem tendo uma lâmina de ouro no peito, na qual estava escrito: Cristo nascerá da Virgem, e eu creio nele. Ó sol, nos tempos de Irene e de Constantino, de novo me verás. Se, porém, houve que foram salvos, a quem não foi feita a revelação, não o foram sem fé no mediador. De novo, vou repetir. Se, porém, houve que foram salvos, a quem não foi feita a revelação, não o foram sem a fé no mediador. Porque, embora não tivessem tido fé explícita, tiveram-na, porém, implícita na providência divina, crendo que Deus é o libertador dos homens, por modo que lhe aprazem, e que ele mesmo revelou a certos que conhecem a verdade conforme aquilo da Escritura, o qual nos instrui mais que os animais da terra. Citação da Suma Teológica, segunda da segunda, questão 2, artigo 7. É ainda mais conveniente observarmos de que modo a presença das virtudes teologais, inicialmente da fé e da caridade e da esperança, unem-nos nesse contexto ao corpo místico de Cristo, não tomando as virtudes teologais como realidades separadas, mas como realidades inseparáveis dos sacramentos, de modo que são, em uma coisa só, fonte da salvação para as almas. A fé, a esperança e a caridade são indissociáveis dos sacramentos, de tal modo que não se pode dizer que há fé se não há comunhão plena e visível com o corpo de Cristo. Comunhão essa que se dá pelos sacramentos. A respeito disso, escreve Pio XII. E aqui vamos entrar em mais uma citação longa, por isso que eu irei me hidratar. Vamos lá. Abre aspas, citação da Missa de Corporis Christi. A esses vínculos jurídicos, que já por si excedem grandemente os de qualquer outra sociedade humana, mesmo suprema, junta-se necessariamente outra causa de união naquelas três virtudes que nos unem estreitissimamente com Deus, a fé, a esperança e a caridade cristã. Um só Deus, uma só fé, como diz o apóstolo, aquela fé com que aderimos a um só Deus e aquele que ele mandou, Jesus Cristo. Quão intimamente, por meio dessa fé, nos unimos a Deus, ensinam-nos as palavras do discípulo amado. Quem confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nem é menor a união que por ela se estabelece entre nós e com a divina cabeça. Pois que todos os fiéis que temos o espírito de fé somos iluminados pela mesma luz de Cristo, sustentados pelo mesmo manjar de Cristo e governados pela mesma autoridade e magistério de Cristo. E, se em todos floresce o mesmo espírito de fé, todos vivemos também a mesma vida na fé do Filho de Deus, que nos amou e se entregou a si mesmo por nós. E Cristo, nossa cabeça, recebido em nós pela fé, viva e habitando em nossos corações, como é autor da nossa fé, será também o seu consumador.
De novo, Pio XII, Missit Corporis Christi. E completa ainda, Pio XII, a respeito da indispensabilidade da virtude da caridade, a qual também já foi demonstrada, segundo aquilo que escreveu o Dr. Angélico anteriormente, como absolutamente necessária à salvação. Mas se os vínculos da fé e da esperança que nos unem com o Redentor Divino no seu corpo místico são fortes e importantes, não são menos importantes e eficazes os laços da caridade. Se até naturalmente nada há mais excelente que o amor, fonte da verdadeira amizade, que dizer daquele amor soberano que o próprio Deus infunde nas nossas almas? Deus é caridade, e quem permanece na caridade permanece em Deus e Deus nele. 1 João 4,16. Continuando a citação. A caridade, como por força de uma lei estabelecida por Deus, faz com que ele desça a morar nas almas que o amam, dando-lhes amor por amor, segundo aquela sentença: se alguém me ama, também meu Pai o amará, e viremos a ele e estabeleceremos nele a nossa morada. Portanto, a caridade une-nos com Cristo mais intimamente do que qualquer outra virtude. Ou seja, a fé teologal e a caridade, virtudes teologais, chamadas à esperança, que é também fundamental, elas nos unem ao corpo de Cristo, ao corpo místico. Por isso que é necessário que exista a fé. E por isso que a resposta à pergunta, a caridade consiste em boas obras meramente? Não. É o influxo da graça que nos põe nessa união íntima com Deus, e essa união é visível. É uma união que se demonstra pela incorporação, no corpo místico de Cristo. E a fé é a mesma coisa, A fé, ela justamente nos liga a Cristo, que diz aqui, se em todos floresce o mesmo espírito de fé, todos vivemos também a mesma vida, na fé do Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. E Cristo, nossa cabeça, recebido em nós pela fé viva e habitando em nossos corações, como é o autor da nossa fé, será também o seu consumador. Esse final aqui da citação da Missit Corporis Christi de Pio XII é essencial para a gente compreender e responder a essa primeira objeção que é trazida, do raciocínio do Semina Verbi a respeito da relação entre boas obras, fé, caridade e a salvação por meios extraordinários. Bom, a salvação existe por meios extraordinários? Evidente que sim, evidente que existem casos onde, por ignorância invencível, a pessoa é livre de culpa por não chegar até ela o conteúdo da revelação. Mas veja que em nenhum momento a igreja declara que são as sementes do verbo as responsáveis por esta salvação. Na verdade, as sementes do verbo, elas justamente servem como essas pontes, que são acessíveis pela razão natural, pontes de lei natural, pontes de aspectos preambula fidei, que podem ser adquiridos à luz da razão, e que podem ser, evidentemente, usados mediante graças atuais para conduzir estas pessoas para a plenitude da verdade. No entanto, isso é um processo, certo? É um processo pelo qual Deus, desejando a salvação de todos, deseja que todos sejam conduzidos à Igreja de Cristo. O que não quer dizer que são esses elementos de verdade, e muito menos as doutrinas e tradições religiosas em si mesmas, que resultem nessa salvação. A ignorância invencível, ela livra da culpabilidade e faz com que Deus seja justo. Ora, se a pessoa ela não recebeu a revelação, mas viveu de acordo com a lei natural e viveu com uma fé implícita, no sentido de que ela, de alguma forma misteriosa, sempre buscou conformar a sua vontade, a vontade de Deus, e se tivesse recebido a revelação, assim ela aceitaria a revelação com uma boa disposição de alma, com uma boa disposição do intelecto para aderir a essas verdades. Então, é evidente que a graça ela age, nesses casos, por um batismo de desejo, que não possui a necessidade de ser um batismo explícito.
É um batismo que ocorre implicitamente, segundo esta fé que também é implícita, né? E isso é importantíssimo para a gente entender a relação com a semente da verdade, né? A semente do verbo. Na segunda resposta, que infelizmente não vai caber nesse vídeo, são 3 respostas, essa foi a primeira resposta, então, destacando esses aspectos no que diz respeito à ignorância invencível, à necessidade da fé, ao fato de que a caridade é indispensável à salvação, e a caridade ela não pode existir sem que exista a fé e nem a esperança, ao contrário da fé e a esperança que podem existir na ausência da caridade. E destacar também esse sentido das virtudes teologais como essenciais na incorporação ao corpo de Cristo, né, pelo qual se recebem os sacramentos e pelo qual se recebe diretamente a graça santificante. A segunda resposta, ela vai tratar mais propriamente das boas obras. Nós vamos aí entrar numa questão se viver de acordo com a mensagem de Cristo é suficiente para a salvação. As boas obras, elas podem salvar por si mesmas. A gente viu que é preciso que, mesmo nos casos do batismo de desejo, né, da ignorância invencível, é preciso uma vida de acordo com a lei natural. Isso vem da lei natural, né? A salvação vem da lei natural. Bom, são questões. E nós vamos tratá-las e vamos levantar aqui para discutir diretamente com Karl Rahner sobre a questão do cristianismo anônimo e do inclusivismo, tanto no seu aspecto restrito quanto no seu aspecto irrestrito. E depois, a terceira resposta, finalmente chegamos aos documentos do Concílio Vaticano II, onde a gente vai discutir justamente sobre a hermenêutica da ruptura, se os documentos, de fato, eles rompem com a tradição, se não rompem. E a respeito disso, vamos nos encaminhando para a conclusão deste estudo. Todos tenham uma boa noite e até mais.